Bem-vindos, alunos da Rede Municipal, ao nosso encontro da sexta videoaula. Nós estamos na página 175 a 180 do EMAI Ler e Escrever, de Língua Portuguesa, volume número 5. Hoje trouxe para vocês um desafio poético, a questão do H de hora. Há hora para tudo, dizem, e tudo tem sua hora, mas ninguém fez no relógio a hora de não ter hora. Esse poema é da Elza Beatriz. Nós vamos estudar as regularidades ortográficas. Estamos na etapa 3. Você estudará a ortografia das palavras selecionadas que apresentam outras regularidades. A questão do uso do H. Há no início de determinadas palavras em decorrência de questões etimológicas. O que é isto? Razões que dizem respeito às suas raízes. Hoje, palavra de origem latina, caracterizada por rodie. Horizonte, palavra de origem grega, relativa a horizonte. Hesitar e hilário e suas respectivas variantes, entre outras. No início de algumas palavras compostas, tais como hidro. Hidro, o que significa? Se refere à água. Hidroginástica, hidromassagem. Hipo significa baixo, hipoglicemia. O H deve ser eliminado do interior das palavras se elas formarem um composto ou derivado sem hífen. Nós temos aqui 3 exemplos. Desabitado, sai o H. Olha, habitado se escreve com H. Desidratar e hidratar. Desonra e honra. Também temos nos compostos ou derivados com hífen. O H permanece como anti-higiênico, super-homem, pré-histórico. Temos também no início ou no final de algumas interjeições. A, I, O, ei. Nós temos uma atividade na página 176 a respeito. Nós temos escrito no livro assim: em duplas realizarão 2 tarefas. Para o prezado momento, nós não estaremos em duplas, cada um na sua casa, realizando suas tarefas. Então, nós temos aqui, descubram o que tem em comum as palavras terminadas em S, além do fato de serem escritas da mesma forma. Relacionem a descoberta com a escrita destas palavras e registrem uma conclusão que justifique sua grafia. Vou ler para vocês. Francês, japonês, português, finlandês, neozelandês, chinês, inglês, holandês, havanês e pequenês. Percebam bem, todas terminam com a letrinha S e antes da letrinha S nós temos a letrinha E. Agora vamos perceber essas palavras, o que elas representam, quais são as suas origens. Francês vem da França, o homem é francês, a mulher é francesa. Estas palavras são chamadas, meu bem, de adjetivos pátrios, porque caracterizam a origem das pessoas, de onde são. Por isso que nos documentos de identidades, no registro de nascimento, no RG, há a denominação do país de origem das pessoas, que é chamada de nacionalidade. Temos aqui
para colocar para vocês uma sugestão de resposta. Vocês vão refletirem francês, japonês e os demais adjetivos que indicam o lugar de origem se escreve com es no final. Na atividade 3B, refletindo sobre a escrita de palavras, temos um poema a seguir. Este poema é de Fernando Pessoa e o título Como uma voz de fonte que cessasse. Como uma voz de fonte que cessasse, e uns para os outros nossos vão os olhares, se admiraram, para além dos meus palmares, de sonho a voz que do meu tédio nasce. Parou, apareceu, já sem disfarce, de música longínqua as nos ares. O mistério saliente como os mares, quando morreu o vento e a calma passe. A paisagem longínqua só existe para haver nela um silêncio em descida, para o mistério silêncio a que hora assiste, e perto ou longe, grande lago mudo, o mundo, o informe mundo onde há vida, e Deus, a grande ogiva ao fim de tudo. Esse texto de Fernando Pessoa, este poema cancioneiro. Nós temos palavras escritas nesse texto que tem pronúncias que deixam a gente para pensar como nós vamos redigir, como nós vamos escrever em termos ortográficos. Mas antes de mais nada, vou falar um pouquinho a respeito de Fernando Antônio Nogueira Pessoa, que é Fernando Pessoa. Trouxe aqui para vocês saberem que ele nasceu em Lisboa no dia 13 de junho de 1888 e veio a falecer em 30 de novembro de 1935. Ele foi poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário e correspondente comercial e crítico literário e comentarista político português. Ele se dedicou muito ao tudo que ele procurou fazer. Em relação ao poema, primeiramente é necessário a gente ter uma noção do vocabulário, né? Quando a gente vai consultar o dicionário, a gente vai colocar as palavras adequadas ao poema. Por exemplo, nós temos a palavrinha pascer, né? É sinônimo de pastar, pastorear, apacentar. E cessasse, é deixassem de existir, parassem. Nós temos na página 177 do nosso livro, vamos conversar sobre essas palavras desse poema. Quais você poderia ter dúvidas no momento de escrevê-las? Durante a leitura, quando identificarem palavras que possam causar dúvidas quanto à grafia correta, vocês poderão sugerir, no caso aqui, nós não vamos estar com nossos colegas nem com a nossa professora nesse momento, para registrar no quadro e discutirem sobre elas. Nós vamos registrar no nosso caderno, no nosso ler e escrever, no nosso livro, as palavras que nós teríamos dificuldade. Então, está escrito assim: anote as palavras sobre as quais você tem dúvidas nas linhas abaixo. Você poderá voltar a ler o poema e registrar nesses quadros as palavrinhas que poderiam confundir a nossa escrita. Eu coloquei aqui algumas.
você não precisa copiar essas, mas você vai prestar atenção, é uma sugestão, as quais eu poderia ter dúvida. Então, leiam o poema novamente para registrar. Por exemplo, eu coloquei a palavrinha lá, cessasse. Por quê? É escrito com 2 S's. E aí eu vou precisar saber o quê? A questão das regras ortográficas. Eu até coloquei, usamos S em palavras que indicam ação. Você não precisa colocar desse jeito, mas copiem as palavrinhas que vocês teriam dúvida no escrever. Paisagem, a palavrinha música, passe. Não vou confundir lá com passar, porque esse passe é diferente. Descida, nasce, existe. Então, são sugestões que foram colocadas. E tem outras também, que tem aqui, ó, ogiva. Se escreve com G ou com J, tá? Mas façam no livro para vocês terem certinho todas as explicações das aulas anteriores da videoaula. Atividade 3B, ampliando a análise de palavras. Conto O Pequeno Polegar, de Charles Perrault. Era uma vez um casal de lenhadores muito pobres, com 7 filhos pequenos. Um deles, o caçula, era magro e fraco, mas esperto e inteligente. Era conhecido como Polegar, por ser muito pequeno ao nascer. Naquele ano difícil, faltava tudo. Praticamente não havia o que comer. Os 2 lenhadores, desesperados com tanta miséria e tantas bocas para alimentar, encontraram uma triste solução. Iriam se livrar dos 7 filhos esfomeados. Enquanto os filhos dormiam, pai e mãe planejaram como agiriam para abandonar as crianças. Vamos levar as crianças para a floresta, disse o lenhador. Lá, enquanto juntam lenha, nós as abandonaremos e fugiremos sem que percebam. Quando o pai pronunciou a última palavra, seus olhos e os de sua esposa estavam cheios de lágrimas. Coitadinhos dos meus filhos, disse a mãe soluçando. Ficarão sozinhos, sentindo frio, fome e medo das feras do mato. Prefere então que morram de fome aqui mesmo conosco, sob nossas vistas? Perguntou o pai, também chorando. Não havia solução. As crianças morreriam em casa ou na floresta. Então era melhor que fosse longe, para que os pais sofressem menos. Combinaram o que fariam no dia seguinte e foram dormir. Pela manhã, o casal chamou os filhos e foram todos para a floresta. Enquanto as crianças estavam ocupadas em apanhar bastante lenha, os pais foram se afastando, até ficarem bem longe. Quando os 7 irmãos perceberam que estavam sozinhos, os 6 maiores começaram a chorar. Mas Polegar não desanimou. Encorajou os irmãos, propondo que juntos procurassem o caminho de casa. Começaram a caminhar pela floresta, mas, infelizmente, quanto mais caminhavam, parecia que estavam mais perdidos e não sabiam que rumo seguir. Chegou a noite, começou a chover e a fazer muito frio. Ao longe, os lobos uivavam. Os 6 pequenos estavam desesperados, amedrontados e desanimados. Mas Polegar, sempre muito ativo, subiu em uma grande árvore e lá do alto viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. Sem hesitar, o garoto desceu da árvore e, guiando os irmãos, começou a andar na direção daquela luzinha distante. Andaram e andaram, até chegar a uma casa imensa e assustadora.
Polegarzinho bateu a porta e uma mulher veio abrir. Quem são vocês, crianças? E o que querem? Estamos perdidos na mata. Tenha pena de nós, minha senhora. Estamos com fome e precisamos de um lugar para dormir. Poderia nos abrigar? Coitados, vocês estão sem sorte. Esta é a casa de meu marido, o gigante, verdadeiro devorador de criancinhas. Polegar logo respondeu sem demonstrar medo. Se ficarmos na mata, com certeza seremos devorados pelos lobos. Então, já que estamos aqui, preferimos ser devorados pelo gigante. Aliás, quem sabe se ele não se comoverá e nos deixará viver? Já com os lobos não haverá conversa alguma. A mulher do gigante tinha coração mole e se deixou convencer. Permitiu que os 7 irmãos entrassem. Mal tinham acabado de entrar, ouviram fortes golpes na porta. Era o gigante que regressava. A mulher escondeu as crianças embaixo do armário e correu para abrir a porta. O gigante entrou. Era um ser enorme, de aspecto horrível. Logo que passou pela porta, começou a farejar de um lado e de outro, desconfiado, cheirando com prazer e apetite. Cozida ou ensopada, aqui tem cheiro de deliciosa criançada. Dizia isso e lambia os beiços. Imagine nada disso, é o cheiro da janta, disse a esposa, tremendo de pavor. Mas o gigante não se deixava enganar, pois conhecia bem demais o cheiro da carne humana. Assadinhas ou fritinhas, aqui tem o cheiro de criancinhas. E lambia os beiços. Guiando-se pelo faro, foi em direção ao armário e com as enormes mãos arrancou de lá os 7 irmãos, um por um, mais mortos do que vivos pelo medo. Muito bem, aqui tem uma ótima refeição para amanhã. E começou a afiar o facão. Já tinha agarrado o pescoço do irmão mais velho quando a mulher falou: Por que você quer matá-los nesta noite? A janta já está pronta. Tem razão, minha velha, resmungou o gigante. É melhor economizar. Portanto, deixá-los-ei para amanhã. É melhor que descansem um pouco. A mulher do gigante suspirou aliviada. Levou as crianças para dormir no quarto em que estavam suas 7 filhas. 7 meninas muito feias e cruéis, como o pai. Assim, dormiriam em uma larga cama as 7 garotinhas. E em uma cama igual ao lado os 7 irmãozinhos. Polegar reparou que as filhas do gigante usavam suas coroas de ouro mesmo enquanto dormiam. Receando que o malvado mudasse de ideia e decidisse matá-los naquela mesma noite, o pequeno pegou seu gorrinho e os de seus irmãos e os colocou com cuidado na cabeça das garotas adormecidas. Após tirar as coroazinhas de ouro que colocou na sua cabeça e na dos queridos irmãos, estava feita a troca. A certa altura, o gigante acordou, arrependido por ter adiado a matança. Agarrou o facão e foi ao quarto das filhas, no escuro. Tateando, aproximou-se da cama em que dormiam os 7 irmãos. Polegar sentiu a enorme mão do gigante tocar em seus cabelos e na coroazinha. E em seguida, o horroroso exclamou: Meu Deus! O que estava para fazer? Um pouco quase degolei minhas próprias filhotas. Aproximou-se da outra cama, estendeu a mão, sentiu os gorrinhos de lã rústica e riu. E sem dó, cortou de uma vez só as 7 gargantas. Depois voltou para a cama, continuando o sono interrompido. Bastaram alguns minutos
e já estava roncando forte. Com muito cuidado, o pequeno Polegar acordou os irmãos e contou-lhes o que acontecera. Falou da troca dos gorros com as coroas para enganar o gigante e concluiu: devemos fugir imediatamente, antes que seja tarde. Silenciosamente, os coitadinhos saíram daquela casa e foram para a floresta. Andaram a noite toda, sem saber bem para onde ir. Caminhavam rapidamente para escapar da fúria do terrível gigante. Na manhã seguinte, o gigante acordou e, antes de mais nada, foi pegar suas vítimas para cozinhá-las. Imaginem só como ficou ao perceber que havia degolado suas amadas filhinhas e que os 7 guris tinham desaparecido. Cego de raiva, calçou suas botas mágicas, que a cada passo alcançavam 7 léguas, e partiu para a perseguição. Dali a pouco já estava bem próximo dos fugitivos. Polegarzinho, sempre alerta, viu que ele estava chegando e, sem perder a calma, mandou os irmãos se esconderem em uma caverna ali pertinho. E lá vinha o gigante, cada vez mais perto dos indefesos meninos. Andara muito e já começava a se cansar. Precisou então parar e resolveu dar uma cochiladinha. E sabem onde? Bem na frente da caverna em que estavam escondidos os irmãos. Polegar pensou rápido e, aproveitando o sono do inimigo, mandou os outros 6 fugirem depois. Depois, aproximou-se do gigante e, com muito cuidado para não acordar o guloso, descalçou-lhe as botas mágicas. Eram imensos, aqueles calçados do gigante, mas por serem mágicos, logo se ajustaram aos pés pequenininhos do novo dono. Agora sim, disse decidido, andarei pelo mundo até encontrar um modo de melhorar nossas vidas. Partiu, calçado com as botas que a cada passo percorriam 7 léguas. Andou muito, muito mesmo, mais que o próprio gigante. Após algumas horas, chegou a um reino distante, que estava em guerra. Logo soube que o rei dali recompensaria com uma fortuna a pessoa que lhe trouxesse qualquer informação sobre as tropas e as batalhas. Esperto como era, Polegar foi para a região do combate, auxiliado pelas botas velozes. Quando retornou, levou excelentes informações para o rei, que, muito satisfeito, pagou-lhe o combinado e ainda lhe deu mais algumas centenas de moedas. No dia seguinte, Polegarzinho calçou de novo as botas mágicas e, em um piscar de olhos, alcançou a cabana dos pais, onde foi acolhido com uma enorme alegria por todos, inclusive pelos seus irmãos que tinham conseguido voltar. Assim, graças ao pequeno e inteligente Polegar, todos viveram felizes desde aquele dia com muita fartura. Esse conto, O Pequeno Polegar. Nós temos algumas perguntas na página 178 para refletir. Vocês conhecem outros contos de Charles Perrault? Quais? Veja bem, desde o primeiro ano, os professores trabalham com alguns contos deles. Vou deixar aqui para vocês pensarem um pouquinho. Como o autor descreve o pequeno Polegar? Quais são as características que são dadas para o pequeno Polegar? Características físicas, características psicológicas, como é falado sobre ele no texto, como é escrito. Como conseguimos perceber que há um conflito começou a acontecer na história? Nesta história há diversos conflitos. E quais são as resoluções dos conflitos? Quais são as soluções que eles realizam para cada situação? A gente trouxe aqui para vocês um pouquinho quem é Charles Perrault, onde ele nasceu. Ele nasceu em Paris,
no dia 12 de janeiro de 1628 e veio a falecer 16 de maio de 1703. Ele foi um escritor e poeta francês do século XVII, que estabeleceu as bases para um novo gênero literário, o conto de fadas, além de ter sido o primeiro a dar um acabamento literário a esse tipo de literatura. Se preocupou-se, né? Ele é considerado o pai da literatura infantil. Alguns contos, nós temos os contos da Mamãe Gansa, do Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, O Gato de Botas, A Cinderela, O Barba Azul. Nós temos naquela pergunta que a respeito do polegar, né? Então ele era filho caçula, magro, fraquinho, mas ele era esperto e inteligente. Era conhecido como polegar, por ser muito pequeno ao nascer. Na terceira pergunta, nós tínhamos o início dos conflitos, né? Veja bem, você vai escolher qual o conflito que você vai colocar, escolher de acordo com o que está no conto. Eu citei aqui 3 conflitos. Pela manhã, o casal chamou os filhos e foram todos para a floresta. Enquanto as crianças estavam ocupadas em apanhar bastante lenha, os pais foram se afastando até ficarem bem longe. Aí já começa um conflito para os filhos. Outro conflito, quando os 7 irmãos perceberam que estavam sozinhos, os 6 maiores começaram a chorar. Começaram a ficar desesperados, mas Polegar não desanimou. Encorajou os irmãos, propondo que juntos procurassem o caminho de casa. Outro conflito. Coitados, vocês estão sem sorte. Esta é a casa de meu marido, o gigante, verdadeiro devorador de criancinhas. Um outro problema que eles tinham pelo caminho. E também nós temos lá, na número 4, para resolver esses problemas. O que os pais fizeram? Vamos levar as crianças para a floresta, disse o lenhador. Lá, enquanto juntam lenha, nós os abandonaremos e fugiremos sem que percebam. Esse foi uma resolução que os pais do Polegar fizeram para seus filhos. Depois nós temos um outro. Com muito cuidado, o pequeno Polegar acordou os irmãos e contou-lhes o que acontecera. Falou da troca dos gorros com as coroas para enganar o gigante. Devemos fugir imediatamente, antes que seja tarde. Eram imensos aqueles calçados do gigante, mas por serem mágicos, logo se ajustaram aos pés pequenininhos do novo dono. Agora sim, disse decidido, andarei pelo mundo até encontrar um modo de melhorar nossas vidas. Quando retornou, levou excelentes informações para o rei, que, muito satisfeito, pagou-lhe o combinado e ainda lhe deu mais algumas centenas de moedas. No dia seguinte, Polegarzinho calçou de novo as botas mágicas e, em um piscar de olhos, alcançou a cabana dos pais, onde foi acolhido com enorme alegria por todos, inclusive pelos seus irmãos que tinham conseguido voltar.
Nós temos na página 178 do nosso livro, leia um trecho da história O Pequeno Polegar, de Charles Perrault, e encontre palavras escritas incorretamente. Após a nossa leitura, vocês vão verificar as palavrinhas que estão escritas erradas. A ortografia está errada. Mas Polegar, sempre muito ativo, subiu em uma grande árvore e lá do alto viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. Sem hesitar, o garoto desceu da árvore e, guiando os irmãos, começou a andar na direção daquela luzinha distante. Andaram e andaram, até chegar a uma casa imensa e assustadora. Polegarzinho bateu a porta e uma mulher veio abrir. Quem são vocês, crianças, e o que querem? Tenha pena de nós, minha senhora. Estamos com fome e precisamos de um lugar para dormir. Como vocês já têm o texto do polegarzinho, vocês podem comparar as palavras que estão escritas erradas, porque a seguir nós temos reescreva o texto corrigindo as palavras incorretas que encontrou. Coloquei aqui uma sugestão de resposta. Você vai copiar no seu caderno, fazendo parágrafo, letra maiúscula, colocando os sinais de pontuação e corrigindo a ortografia. Aqui nós vamos colocar de uma maneira correta. Caprichem nesta atividade. Logo em seguida, nós temos na página 180, escreva quais palavras vocês localizaram que estão grafadas de forma incorreta e faça a correção necessária. Consulte o dicionário para verificar a grafia das palavras. Se você tiver um dicionário na sua casa, você consulte, ou também você pode consultar o dicionário online. Nós colocamos aqui sugestão de resposta, a forma incorreta e a forma correta. Colocamos a palavrinha sempre, seria, casa, desceu, começou, imensa, assustadora, senhora e precisamos. Complete essas atividades no seu livro. A que conclusões podemos chegar sobre a grafia correta das palavras selecionadas? Percebam bem que as palavrinhas, nós temos o C, temos o Z, temos o S com som de C e S com som de Z, que representam graficamente o mesmo som. Por isso, é importante conhecer as regras fonéticas e ortográficas da língua portuguesa para poder escrever adequadamente. E nós começamos desde o segundo ano aprendendo a ortografia. Então, espero que vocês façam no
livro do Ler e Escrever, estas atividades. Depois vocês enviem para os seus professores. Nós sabemos que tem professores que têm vocês no grupo do WhatsApp. Quero agradecer imensamente pela acolhida de vocês, pelo que vocês estão fazendo do livro Ler e Escrever. Conto com vocês. Até a próxima videoaula. Agradeço a presença de vocês, o interesse de vocês em estarem fazendo as atividades do Ler e Escrever.